Tudo começou em uma casinha de barro. Ela era pequenininha e o que dividia o barro daquela casa eram madeiras finas, inclusive que o meu pai fez. E essa casa não era nossa, era do dono do engenho. E muitas vezes a gente sentava do lado dessa casa, onde tinha um quintal enorme, tinha um riachozinho e atrás era o cercado, né? E muitas vezes eu sentava do lado dessa casa e começava a imaginar com meu irmão, assim. Um dia eu vou comer uma pizza e eu me imaginava comendo essa pizza. E eu senti o gosto dela. E eu via a caixa branca dessa pizza e eu me imaginava morando em São Paulo. E nisso, eu saía super feliz com aquela sensação de estar comendo aquela pizza. Porque naquele momento, a gente não tinha condições financeiras para comer uma pizza. Eu era criança, provavelmente eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Meu irmão tinha 13, 14, eu acho que ele é 2 anos mais velho que eu. E a gente começava a imaginar. Isso era tão grandioso porque isso dá a possibilidade da gente sonhar, né? E viver aquilo que muitas vezes as condições da realidade daquele momento não propõem pra gente naquele momento. Então sonhar, imaginar, tá ficando luxo, sabe? Tá ficando meio caro. Porque muitas vezes, muitas pessoas nem sonham mais. Nem imaginam mais, nem usam a imaginação para viver aquilo que elas podem viver. Tudo bem, esse tempo passou. E durante muitos anos, já até 5 anos depois, eu acho que com 16 anos, eu comecei a pensar. Todo ano, eu me despedia das pessoas e dizia que eu ia embora para São Paulo. Dizia, esse ano eu vou embora, gente. Eu vou embora, esse ano eu tô indo embora. E eu me despedia, mas eu não vinha. E isso durou muitos anos. E chegou um dia que era realmente o dia de vir embora para São Paulo. E eu me despedi das pessoas e elas não acreditaram mais. Porque eu sempre dizia a mesma coisa e não acontecia naquele momento. Mas eu realizei. E com 17 a 18 anos eu vim morar em São Paulo. Eu realizei o meu sonho. E uma coisa muito interessante é que quando a minha irmã mandava roupa pra mim, de São Paulo, eu ficava cheirando aquela roupa. E eu falava, sabe assim? Um exemplo, tá? Dizia assim, ó. Ah, isso tem cheiro de São Paulo. Isso tem cheiro de amaciante de São Paulo. E por mais que isso seja insignificante pra você que tá ouvindo, que já mora aqui há muito tempo, que não viveu isso, ou se pratica algum tipo dessas técnicas, essa parte sensorial de manifestação de alguma coisa, ela é muito importante. Mas naquele tempo eu não entendia, mas eu já praticava, mesmo criança. Por vários motivos, por várias necessidades financeiras, econômicas, de conhecimento, de várias coisas. Então assim, eu já praticava. Mas eu não imaginava que aquilo ia acontecer. E aconteceu. E eu vim. E isso já faz muito tempo. E tudo isso são processos de evolução, de manifestação, seja de realidade diferente, seja de relação, condição financeira ou de outra coisa. É muito importante porque não é só a neurociência que ensina, não é só a lei da atração que ensina, não é só a lei da fé que ensina, não é só os egípcios que já mostravam técnicas, métodos de manifestação, seja de financeira, em relações, de ser uma pessoa melhor, de desenvolver sabedoria, de desenvolver resiliência, né? Mas parece que é um instinto de criatividade nossa, ou de fuga, ou de sobrevivência, criar a nossa realidade. E talvez, inclusive tem uma frase de Carlos Jung que fala, né? Até que o inconsciente seja consciente, isso vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso é muito verdade. Porque até você ter consciência do que você sente, do que tem dirigido a sua vida, do que está escondido em você, de você observar os comportamentos, de você enxergar o ciclo que tem dirigido a sua vida. Para que você mude a realidade, até você conhecer. Não, toda vez nessa relação
eu atraio relacionamentos dessa forma. Toda vez nesse ciclo eu trato meus filhos desse jeito. Toda vez eu me comporto nesse emprego desse jeito. Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu chego até aqui, eu paro. Sabe assim? Padrões que são instalados na nossa vida, seja na nossa casa, seja um padrão religioso, familiar, financeiro. Nós somos dirigidos por ele o tempo todo. Seja você acredite ou não, inconsciente ou consciente, são eles que dirigem a nossa vida. E por eles manifestam a nossa realidade e nossos comportamentos. Quando a gente percebe esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento, que são eles que modelam a nossa vida, chega um momento que a gente pode decidir mudar esse padrão, procurar métodos, procurar forma de mudar essa realidade. E eu vou te falar, eu acho não. A coisa mais difícil que você vai encontrar na sua vida, e que eu encontrei na minha vida, é se reconstruir, é mudar um padrão. Porque, gente, é fácil a gente sustentar um personagem, uma máscara por muito tempo. Sabe onde as pessoas perguntam pra gente assim, você tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo legal? E a gente fala, tudo ok. Mas a gente não sustenta por muito tempo. Não que a gente não precisa dizer a nossa realidade. Para mudar a nossa realidade, inclusive, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, os vínculos que a gente tem com aquela realidade, porém, começar. Se a gente deseja algo melhor, uma evolução melhor, se a gente deseja ser melhor, procurar mudar esses padrões. E eu vou te falar, é difícil. É difícil. Mas não é impossível. E algo que é muito comum, sabe, do nosso cérebro, quando a gente quer mudar, por exemplo, quando a gente quer emagrecer, uma dieta ou mudar uma relação, a gente drasticamente quer mudar tudo ao mesmo tempo. Não, vou fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas, sendo que quando o nosso cérebro percebe que a gente vai mudar o padrão, que a gente vai fazer algo muito diferente, ele cria comportamentos que a gente acaba voltando muito rápido. Por mais que você fale, vou mudar amanhã aquilo muito rapidamente. Sabe aquela pessoa que é 880? É preciso uma força, é preciso ativar em nós uma essência, sabe, uma gana, quase uma obsessão e dizer, eu vou mudar. Mas é preciso processos, é preciso métodos, é preciso uma metodologia, realmente. E eu tenho vivido isso. Não vou falar pra você que, você já conseguiu. Não, gente. São processos diários, são todos os dias. E eu vou te falar uma coisa muito importante nisso tudo. É não se apegar a essa realidade que a gente vive. Como assim? Não se conformar com a tua situação financeira, não se conformar com a relação tóxica, não se conformar com as suas relações, com o comportamento familiar, procurar melhorar. Hoje eu não consegui, vou conseguir daqui a pouco, vou conseguir amanhã, vou conseguir mudar, vou ter mais paciência, vou respirar para agir diferente, não se conformar com essa realidade, se desapegar disso e começar a se posicionar como alguém que realmente a gente precisa ser. E a gente se imagina, muitas vezes, vem na nossa cabeça, muitas vezes, já a pessoa que a gente deseja ser. E ela existe, ela tá lá. E você fica olhando para ela um pouco distante, parece que ela é um pouco tão diferente, porque muitas vezes a gente não começa a agir como ela. A gente imagina que ela está muito distante. É uma versão muito distante, mas ela precisa ser ativada. Essa essência, ela já está na gente. Ela só precisa ser atraída. Ela só precisa ficar mais próxima. E esse é meu processo de percepção de uma mudança de padrão, de uma mudança de vários tipos de padrões ruins, sem culpas, sem ser vítima, sendo grata a Deus todos os dias pela oportunidade de mudar, de melhorar, de evoluir. E esse é o meu relato. Vou trazer mais pra gente aqui conversar um pouco e fica aqui aberto pra gente conversar. Tchau, tchau, um beijo, fique com Deus.